Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as coisas para não fazer aqui na Argentina. Basicamente, eu fiz uma lista, como sempre eu faço, e o nosso primeiro tópico é em relação a dinheiro. Quando a gente vai viajar para outro país, geralmente a gente se questiona se aquele país não aceita, outra moeda como forma de pagamento. Seja dólar ou qualquer moeda de pagamento que a gente tenha, a gente fica com aquele questionamento se eles não aceitam aquela moeda. Por exemplo, aqui na Argentina, se eles não aceitam real ou dólar, enfim, qualquer outra moeda como forma de pagamento. Alguns locais até aceitam, mas são exceções. Basicamente, é se alguém, que trabalha nesse local é brasileiro ou tem algum familiar que seja brasileiro, então acaba aceitando o real como moeda de pagamento. Mas sempre visando, obviamente, na cotação do dia. E isso nem sempre favorece a gente. Muitas vezes isso não favorece a gente. Então, além de ser exceções, que aceitam esse pagamento em real, geralmente não favorece a gente. E também muitos locais aqui aceitam como forma de pagamento o dólar, que não favorece nada geralmente. Geralmente favorece somente a empresa e não ao consumidor, Então, antes de pagar com outra moeda que não seja a moeda do país, vale muito a gente consultar quanto é a cotação do dia utilizada pela empresa, Pra gente não sair lesado, nesse pagamento. Então, sempre opte por pagar com a moeda real do país. Parece uma coisa boba, mas acontece com muita frequência em vários países. Não só aqui na Argentina, em qualquer outro país. Geralmente a gente tem aquela percepção de, será que não aceita real? Não. Pense duas vezes antes de pagar com real ou com qualquer outra moeda que não seja do país, porque provavelmente a gente vai sair lesado de alguma forma. O nosso próximo tópico, ainda em relação a dinheiro, é trocar o dinheiro em qualquer lugar. Geralmente isso não dá bom, É meio óbvio isso, mas muita gente acaba fazendo isso, deixando para trocar dinheiro de última hora e acaba se jogando em qualquer opção que tiver ali, justamente por precisar, por ter a necessidade da moeda do país. Então troca em aeroporto, troca em qualquer cambista, que não é muito legal, mas troca com qualquer cambista que muitas vezes nem conhece, ou com algum banco, alguma casa de câmbio, que geralmente também, a cotação é péssima e a gente sai lesado muitas vezes, perdendo muito dinheiro. Dependendo da situação, realmente é muito dinheiro que a gente perde, então tem que pesquisar bastante, avaliar bastante as opções e as cotações pra gente não perder dinheiro. E uma coisa assim que a gente nunca deve fazer é trocar dinheiro na rua com qualquer pessoa. Eu digo isso por quê? Porque algumas vezes, em alguns locais, existem pessoas que ficam... como no centro das cidades, que fala, vende ouro, vende cabelo, compra o celular, compra o cabelo, compra não sei. Compra qualquer coisa ou vende qualquer coisa. Geralmente não é uma coisa boa, de se fazer na rua. Muito menos trocar dinheiro, Até porque a gente não sabe a índole da pessoa, a gente não sabe o que vai acontecer. Algumas vezes existem, a possibilidade da pessoa trocar ali contigo e na outra esquina alguém te assaltar ou até mesmo fazer parte de tudo aquilo com aquele cambista, e acabar te roubando, enfim. Quando a gente para em uma pessoa dessas que tá gritando ali, que é cambista, que compra real, ou vende peso, enfim, o que seja, se a gente tá parando ali é porque tem um certo interesse. Então a gente está exposto a qualquer pessoa que esteja na volta, Então se a gente parou ali, possivelmente tu vai ter o dinheiro para trocar. Mesmo que seja só para saber aquela cotação, para perguntar, tu já tá parando ali é porque tu tem dinheiro ou tem pelo menos a pretensão de trocar em algum momento. Então tenham muito cuidado quando forem viajar para cá, ou para qualquer país que tem esse tipo de abordagem. Pensem muito bem onde vocês vão trocar o dinheiro de vocês, até mesmo porque isso não é muito confiável, A pessoa pode te passar qualquer nota falsa e tu não tem a quem recorrer caso aquilo aconteça, A pessoa vai te dar o dinheiro, talvez tu vá embora, nem vai saber porque não conhece a moeda do país, e depois quando vai trocar num comércio, eles vão te dizer que a nota é falsa e tu não tem a quem recorrer, porque não tem procedência nenhuma, É alguém na rua, qualquer pessoa aleatória, anunciando que vende pesos. Então não façam isso em nenhum lugar, em nenhuma hipótese. Se forem fazer, por pior que seja a cotação, ainda vale mais a pena ir para aqueles locais, como casa de câmbio, como aeroporto, que a gente vai perder dinheiro, a gente sabe, porque a cotação é péssima, Geralmente é um lixo, mas... Meu Deus...
Que horrível de falar isso, né? Mas é verdade, geralmente é péssima a cotação, a gente vai perder dinheiro, mas é uma coisa confiável, pelo menos. É uma empresa registrada que não vai te passar notas falsas. Pelo menos a gente espera que não faça isso, né? O nosso próximo tópico é propina. Aqui na Argentina é muito comum a gente dar propina, que é uma gorjeta, em outras palavras, né? Para quem não conhece o idioma, aos atendentes, quando a gente vai numa cafeteria, quando a gente vai num restaurante, numa lancheria, enfim, em qualquer lugar que seja. É muito comum isso acontecer. No Brasil, se eu não me equivoco, existe uma legislação para uma porcentagem para o garçom, né, para garçonete, quem seja. Aqui não é obrigatório, a gente dá se a gente quiser. Então tá lá, né, a pessoa fez a refeição, vai levantar e vai embora, né. Pense antes de ir, né, para não fazer isso. Geralmente é de um bom tom a gente deixar uma gorjeta para a pessoa que atendeu a gente, até porque isso não é obrigatório, né? E a pessoa tá ali trabalhando. Em algumas situações, dependendo do tipo de trabalho, a pessoa conta somente com a propina. Tem locais que não deveria, infelizmente, mas acontece, tem locais que não pagam eles, né, por hora, alguma coisa assim, ou quando paga é uma porcentagem muito pequena e eles contam muito mais é com a propina. Pense duas vezes antes de ir embora, lembre que está em outro país e que as coisas funcionam de outra forma. Não existe uma regra de quanto a gente tem que deixar, tu deixa quanto tu pode deixar para aquela pessoa, mas é de um bom tom que tu deixa alguma coisa pelo atendimento que tu recebeu ali. O nosso próximo tópico a não se fazer aqui é não comparar. É muito comum que as pessoas comparem, né, os países, as situações, enfim, muitas coisas, né? Então, quando a gente chega aqui, tem aquela coisa do argentino fazendo, né, dando uma cutucada no brasileiro, ou o brasileiro dando uma cutucada no argentino, principalmente em relação ao futebol, né? Ai, Pelé e Maradona, qual que é melhor, né? Ou o que que tu acha de tal comida que é muito melhor que no Brasil, porque o nosso assado é muito melhor que o churrasco, ou não, o nosso churrasco é muito melhor do que o assado, o nosso chimarrão é melhor, não, mas porque a erva daqui é amarga, a erva de lá eu não gosto, o açúcar de lá é muito fino, daqui é muito grosso, enfim, existem muitas coisas, né, porque são países diferentes. Então, quando chegar aqui, mesmo se você vem para morar ou se você vem para conhecer, não compare, são dois países diferentes, eles não gostam dessas comparações, se a gente começa com isso, é péssimo, eles não gostam, já vai ter um clima ali meio pesado muitas vezes, e algumas vezes vai partir deles também, de fazer essa comparação, principalmente quando tem jogo, é horrível quando acontece isso, pesa o clima dependendo da resposta que a gente dá, ninguém gosta de ser comparado, então não compare, evite fazer isso, e se fizerem isso, né, a gente joga ali aquele jogo de cintura, dá uma respostinha meio termo, meio neutra, e vida que segue, né, para não causar nenhum desconforto tanto para eles quanto para a gente. E se a gente está chegando aqui, é muito difícil a gente fazer amizade, né? Então, quanto mais barreiras a gente coloca, pior é. Então, o mais adequado é não fazer essas comparações. São dois países distintos e a gente pode viver o que cada um tem para oferecer da melhor forma possível. Evite fazer isso quando vocês vierem para cá. O nosso próximo tópico é em relação à língua. Pense muito antes de vocês falarem, porque a gente tem aquela mania horrível de pensar que o português é quase igual ao espanhol, é só a gente dar aquela enrolada ali na língua, falar com sotaquezinho, que eles vão entender. Eles não vão entender, muitas vezes, tem muitas palavras que têm praticamente a mesma pronúncia, mas os significados são completamente distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a gente pode usar alguma palavra que pra gente não tem significado, né, muito grave, mas pra eles tem. Por exemplo, a gente tá andando na rua e daqui a pouco surge alguma situação e vira pra pessoa do lado e fala, ai, corre, corre, né, ou começa a correr, enfim, qualquer coisa desse termo, né, de correr. Correr aqui pra eles tem uma conotação sexual, então não usem isso na rua, pensem antes de falar, se vocês não conhecem a língua, não fiquem gritando aos quatro ventos, né, o que vocês não sabem. Por mais que a gente seja turista muitas vezes, né, a gente precisa ter um pouco de responsabilidade sobre o que a gente fala na rua. Por mais que a gente não conheça a língua, não saiba o significado que tem, existem várias pessoas de todas as idades, né, e se fosse na nossa língua, seria muito feio também a gente usar alguma palavra, algum linguajar com conotação sexual na rua, em qualquer hora que fosse, né? Então pensem bem antes de falar, estudem um pouquinho antes de vir pra cá. Eu sei que às vezes é meio difícil, né, a gente aprender outra língua só para visitar o país, mas caso a gente for fazer isso, for vir para outro país, não grite na rua, por exemplo, né? Já é um bom começo. Conversa ali com a pessoa, né, num tom que dê para se entender, mas que não fique gritando sem saber o significado que tem as palavras, né?
Então, pensem bem, não façam esse tipo de coisa na rua. E se puderem estudar, estudem um pouquinho, pelo menos, as palavras mais incorretas a serem utilizadas. Já deixou teu like? Já se inscreveu no canal? Clica aqui embaixo, deixa teu like e se inscreve no canal. É uma coisa muito, mas muito simples e que me ajuda demais. Principalmente para quem tá começando. Apareceu aqui um papelzinho, é a minha lista que eu fiz. O nosso próximo tópico é para vocês não se assustarem, não causarem estranheza quando chegarem aqui, né? Não se assustem, não causem rejeição quando acontecer isso, né? Não faça esse tipo de coisa quando alguém for cumprimentar vocês. Aqui é muito comum as pessoas se beijarem no rosto, darem um beijo no rosto quando chegam em determinado local para cumprimentar as pessoas. Seja homem, seja mulher, vai acontecer, é super natural. No Brasil, geralmente, a gente cumprimenta as mulheres, né, no rosto, e os homens a gente já estende diretamente, né, a mão para cumprimentar. Aqui é muito comum homens se cumprimentarem assim com um beijo no rosto também. Não tem nenhum apelo, nenhuma conotação sexual, nem nada disso. É uma forma de cumprimento, é a forma que eles vivem aqui e é super natural. A gente tem esse meio desconforto, né, a gente fica, né, meio estranho quando acontece com a gente. Então, se for acontecer com vocês, não afastem a pessoa nem nada disso, porque é a cultura deles. É natural isso, então às vezes vai causar uma estranheza ou outra pra gente que não tá acostumado com isso, mas aqui é super natural. E o nosso último tópico é uma coisa que acontece no Brasil que eu fico assim, incrédulo quando eu vejo. Por exemplo, o mercado está fechando e as pessoas vão até o caixa que está fechando e chegam lá e falam assim, ai, posso passar? E a pessoa fala, não, tá fechado, né, eu tô fechando. Aí o que o cliente faz? Vai lá e pega o produto e atira no balcão para passar. Ou já chega descarregando as coisas para passar, né? Aqui isso não acontece. Se o caixa do supermercado tá fechando e acabou. Ninguém vai atirar nada em cima, ninguém vai chegar e vai, pedir para passar só um produtinho ou outro. Não, gente, tá fechando e acabou a história. Não tem essa coisa de, passa para mim só isso, troca R$100 para mim. R$100, né? Aqui na moeda da Argentina seria outro valor. Mas enfim, troca isso, eu tô levando um chiclete, qualquer coisa. Não, não tem disso. Se o caixa tá aberto, a pessoa vai poder passar. Se não tiver, ela não vai passar. O caixa não vai abrir só para ela passar um produto que seja, um chiclete, enfim, determinado produto. Isso não vai acontecer. Tá fechando e acabou a história. Não venha pra cá e jogue os produtos, porque não vai rolar como no Brasil. Se tu atirar no balcão, a pessoa vai olhar pra tua cara, vai dizer que tá fechado e vai seguir fazendo o que ela tá fazendo. Vai fechar o caixa dela e você que lute, porque é assim que acontece. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa pra acrescentar, para quem tá vindo para cá, seja para turistar ou para viver, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode complementar essa lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau!